livres. Então, a liberdade vem da capacidade volitiva da vontade e da capacidade racional do intelecto. Percebe? Um cachorro não tem nem vontade nem intelecto. Uma árvore não tem nem vontade nem intelecto. E, obviamente, esses seres não têm liberdade. Tá? Então, a coisa funciona na seguinte dinâmica dentro do ser humano. O ser humano ele tem uma capacidade intelectual que capta a verdade das coisas, né? Que não capta apenas a forma material das coisas como os animais captam. Isso faz parte da alma sensitiva. Nós captamos além disso. Nós captamos a verdade das coisas, a essência das coisas. Nós captamos aquilo que as coisas possuem que não estão dadas pela parte aparente, pela parte visível, pela parte sensitiva. Percebe? Então, nosso intelecto capta a essência das coisas. Vou dar um exemplo, tá? Veja, um cachorro, ele é capaz de olhar para esse objeto e captar o branco, o azul. Ele chega perto do objeto, como aqui dentro tem café, ele vai perceber a temperatura, que está quente. Ele percebe, inclusive, o formato, né, que define essa forma sensível que é a xícara. Isso um cachorro sabe fazer, o leão sabe fazer, nós também fazemos. Agora, nós, para além disso, nós captamos o que é uma xícara. Entende? Se eu perguntar para o cachorro o que é uma xícara, ele não consegue me responder. E não é pelo fato dele não saber pronunciar palavras, que é um sinal visível da inteligência, mas é porque ele não tem a capacidade racional, intelectiva, de captar a verdade das coisas, de captar a natureza das coisas, a essência das coisas. Nós já possuímos isso. Nós sabemos exatamente o que é uma caneca. Né? Se eu pedir para alguém daí do grupo que está prestando atenção na aula, pedir assim, me explique o que é uma caneca, essa pessoa vai se esforçar verbalmente para explicar aquilo que ela captou da natureza da caneca. Veja, nenhum outro animal é capaz de fazer isso. Tá? Então, o homem tem essa capacidade racional de captar a essência, a verdade das coisas, ok? E temos também uma vontade, tá? Uma vontade. O que é a vontade? A vontade é uma inclinação para os bens imateriais. Para os bens imateriais. Então, veja, se são bens imateriais que minha vontade quer, então os animais não têm vontade, porque os animais só captam aquilo que é material. Percebe? Então, um exemplo de bem imaterial, o bem, o próprio bem, a verdade, a beleza, são bens imateriais que a nossa vontade quer. Né? A nossa vontade quer de fato. Perceba que a vontade é diferente de desejo. O desejo é uma inclinação aos bens materiais, enquanto que a vontade é uma inclinação aos bens imateriais, aos bens superiores. Aos bens superiores. Os bens imateriais, eles são superiores aos bens materiais. Tá joia? Então, por exemplo, vou tentar aqui dar um exemplo. Fazer o bem para uma pessoa é superior do que comer uma pizza gostosa. Os dois são bens, ó. Mas fazer o bem para uma pessoa é um bem superior. Tá? Por quê? Porque está no grau da imaterialidade. Ou seja, está no grau daquilo que apetece a minha vontade, não o meu mero desejo. Percebem isso? Essas distinções eu estou lembrando a vocês porque elas vão ser importantes na aula de hoje. Tá? Muito importante mesmo. Ok? Só que veja bem, tem um detalhe nessa história toda. Tá? Quando a gente geralmente diz que um ser humano tem liberdade, geralmente as pessoas fazem uma confusão danada com esse negócio. Tá? Liberdade não significa fazer qualquer coisa. Né? Por exemplo, eu posso pegar a minha liberdade e jogá-la no lixo. Como é que eu faço isso? Simples. Eu jogo a minha liberdade no lixo na medida em que, não usando direito o meu intelecto e nem usando direito a minha vontade, eu acabo escolhendo bens inferiores em detrimento de bens superiores. Toda vez que eu faço isso, eu estou meio que jogando a minha liberdade no lixo. Ó. Né? Então, por exemplo, quando eu escolho como vida, né? como
como prática de vida, como conduta de vida, procurar mulheres apenas para ter o prazer sexual e resumo a minha vida em obter prazer sexual no maior número possível de mulheres conquistadas, quando eu procuro isso e reduzo a minha vida a isso, eu estou me fechando para um bem maior que é o amor. Percebe? Então, se eu estou reduzindo a minha vida inteira apenas ao prazer sexual numa coleção de corpos, eu estou reduzindo a minha vida a isso e, portanto, me fechando para um bem maior que é o amor. Veja, tem dois bens aí em jogo. Ó. O puro prazer sexual e o amor. O prazer sexual, quando ele é colocado apenas nesse prisma mais raso, quando eu reduzo a minha vida a isso, eu estou reduzindo a minha vida ao desejo material, porque eu quero o máximo de corpos para a obtenção do prazer. Mas veja, isso qualquer animal faz. Agora, o amor é de outra instância. O amor requer que eu revele o meu íntimo para uma outra pessoa e a pessoa revele o íntimo da sua alma para mim. E na medida que essa revelação mútua vai acontecendo, nós vamos nos tornando um só. Veja, esse bem é infinitamente superior ao mero desejo sexual, ao mero prazer sexual. Mas veja, os dois são bens. Eu não estou aqui dizendo que o prazer sexual é um mal, é um bem. Mas se eu reduzir a minha vida a um bem menor em detrimento de um bem maior, eu estou jogando a minha liberdade no lixo. Ó. Estou tendo uma conduta animalesca, bruta. Aliás, pior do que os animais. E já já explico o porquê. Tá? Então, veja. Liberdade, portanto, é uma potência, é uma característica natural do homem, mas é uma característica que tem que ser bem utilizada. Por que bem utilizada? É aqui que eu quero que vocês entendam. A nossa liberdade, ela deve ser exercida para cumprir uma finalidade. E que finalidade é essa? É a finalidade que Aristóteles, filósofo pagão, já tinha detectado em sua filosofia e que depois Santo Tomás de Aquino, né, e a doutrina cristã vai acabar aceitando como uma verdade. A finalidade da existência humana é a felicidade. Então, veja, a liberdade ela tem que ser bem executada para que eu possa cumprir a minha finalidade. Qual é a minha finalidade? A felicidade. Então, nas entrelinhas, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer o seguinte, olha, ser humano que não consegue agir da maneira correta com a sua liberdade, não vai conseguir ser feliz. Né? Enquanto que um ser humano que age com a sua liberdade da maneira correta, esse sim vai conseguir ser feliz. Então, a liberdade ela não pode ser utilizada à torta e à direita. Ela tem que ser utilizada da forma correta para que nós possamos alcançar a felicidade, que é a grande finalidade da existência humana. Cachorro, tigre e leão não podem ser felizes. Por quê? Porque eles não têm liberdade. E a liberdade é o único meio que eu tenho para ser feliz. Percebe? Então, o que é felicidade? Felicidade é a satisfação permanente do meu espírito. Então, na medida em que eu estou satisfazendo da maneira correta o meu espírito, eu estou me aproximando da felicidade. Eu estou tendo uma vida feliz. Percebe? Como um cachorro, gato e a galinha não tem espírito, não tem vontade, não tem intelecto, portanto não tem liberdade, eles não podem ser felizes. Ah, mas os animais têm satisfações. É verdade, tem. Mas são satisfações momentâneas e sensitivas, travadas na matéria, no corpo, que nós chamamos, para diferenciar, de alegrias. Alegrias são satisfações momentâneas presas aos limites dos sentidos, da matéria, da nossa alma sensitiva. Né? Então, quando, por exemplo, estou com desejo de comer uma coisa gostosa, eu vou lá e como, eu tenho uma alegria. Isso não é felicidade. Felicidade é de um outro patamar. Né? Felicidade é uma satisfação, né, da alma racional, da alma intelectiva, da vontade.
da nossa alma espiritual, por assim dizer. Percebe? Agora, para eu ser feliz, eu preciso agir com a minha felicidade da maneira correta. Eu não posso jogar desculpa, com a minha liberdade da maneira correta. Eu não posso jogar minha liberdade no lixo, tá? E como é que se joga uma liberdade no lixo? Você joga a liberdade no lixo quando você escolhe errado. E quando é que eu aproveito bem da liberdade? É quando eu escolho certo. E o critério do certo e errado já foi dado. Eu escolho de maneira errada quando eu escolho um bem menor em detrimento de um bem maior. Então, se o bem menor que eu estou escolhendo está atrapalhando a minha busca pelo bem maior, então eu estou escolhendo errado. Eu estou me afastando da minha felicidade. E o contrário também se dá. Se eu tenho uma vida direcionada para o bem maior, né, sempre para o bem maior, então eu estou me aproximando da minha felicidade. Né? Então, veja, se há uma hierarquia entre os bens, eu tenho que usar a minha razão para compreender cada um desses bens, a natureza de cada um desses bens, para hierarquizá-los, e tenho depois que fazer com que a minha vontade seja subserviente à minha razão, ao meu intelecto, para que ela sempre escolha o bem maior em detrimento do bem menor. Assim eu vou ser feliz. Mas raciocinem comigo, a gente vai chegar na virtude. Ó. Raciocinem comigo. Se há uma ordem entre os bens, então agir da forma correta com a liberdade é agir de forma ordenada. Então, veja, ao contrário do que as pessoas dizem no senso comum, agir com liberdade não é agir transcendendo a ordem. Não é agir desobedecendo a ordem. Muito pelo contrário. Agir com a liberdade da forma correta é agir conforme uma ordem. Conforme uma ordem. Mas não é uma ordem qualquer. Não é uma ordem arbitrária. É uma ordem estabelecida pelos bens que eu quero conquistar. Existem bens maiores e bens menores. Percebe? Então, veja bem. Isso aqui que eu vou dizer é muito importante mesmo, tá? Deus criou todas as coisas. Tudo que existe, Deus que criou. Deus é perfeitíssimo. Deus é o sumo bem. Deus é a suma justiça. Deus é a suma misericórdia. Então, veja, tudo que Deus fez é bom. Então, o que é a realidade criada por Deus? A realidade criada por Deus é um conjunto de coisas boas. Só que, veja, Deus é inteligente, assume inteligência. Então, ele criou todas as coisas dentro de uma hierarquia. Então, uma pergunta, por exemplo, que Santo Agostinho vai fazer, grande filósofo Santo Agostinho, doutor da igreja, uma pergunta que ele vai fazer durante a sua filosofia é a seguinte: se Deus é bom e perfeitíssimo, como é que existe o mal? Como é que existe o mal? Porque o mal não foi criado por Deus. Deus não pode ter criado o mal. Né? Se Deus criasse o mal, ele entraria em contradição. Se ele entrasse em contradição, ele não seria Deus. Ele seria imperfeito. Tá? Então, da onde vem o mal? O mal vem das más escolhas dos seres com dignidade espiritual. O mal vem das más escolhas das criaturas com dignidade espiritual. Então, quando é que o homem pratica o mal? O homem pratica o mal quando ele escolhe um bem menor, porque tudo é bem. Ele escolhe um bem menor em detrimento de um bem maior. Então, quando o ser humano habitualmente escolhe o bem menor, se fechando para o bem maior, é por essa fresta que surge a maldade. Mas veja, a maldade não é uma coisa que existe substancialmente nela mesma igual ao bem. O mal ele só existe de maneira relativa ao bem. O mal é sempre relativo. E ele acontece, repito, quando um ser, uma criatura com dignidade espiritual, escolhe um bem menor em detrimento de um bem maior. Percebe? Então, quando Santo Agostinho
Se vocês tiverem pergunta, pode perguntar, tá? Não tem problema não. A gente vai ter um momento de perguntas, mas se quiser interromper, fique à vontade. Mas voltando aqui ao raciocínio. Quando o Santo Agostinho faz essa pergunta, quando ele pergunta de onde veio o mal se Deus, tudo que Deus criou é bom? A resposta